Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a importância da avaliação inicial e contínua no tratamento de autismo. Então vamos falar sobre isso? A avaliação inicial, ela é uma etapa essencial no atendimento infantil de uma criança autista. Por que, tia Paulinha? Porque não basta saber o diagnóstico de autismo para você saber o que fazer. Não basta, tá? Eu falo bastante isso no meu Instagram e eu repito e vou continuar repetindo que cada pessoa autista... Bom, gente, cada indivíduo é muito único no mundo. Mesmo crianças autistas da mesma idade, do mesmo país, no mesmo bairro, se for o caso, tá? Vou dar um exemplo bem óbvio, assim. 5 crianças autistas de 5 anos, 5 meninos autistas de 5 anos moram no bairro Batel, em Curitiba. Frequentam a mesma escola. E aí eu vou atender eles, porque eles apareceram para ir no meu consultório. Eu tenho certeza que nenhum vai ser igual ao outro. A gente pode ter um autismo nível 1, um autismo nível 2, um autismo nível 3, um que é autista e superdotado, um que é autista nível 1, mas que é muito diferente desse outro aqui nível 1. Então veja, eu dei exemplo bem óbvio aqui, bem simples exemplo, de 5 crianças no mesmo bairro, na mesma cidade, o que envolve uma questão cultural parecida, na mesma escola, e os níveis de autismo são diferentes, porque é uma questão genética, é uma questão de como essa criança nasceu, né? Não é algo que... Claro que a gente sabe que uma criança nível 3 pode se tornar nível 1, beleza, pode. E além disso, vai ter os interesses pessoais dela. Esse aqui ama Pokémon, esse ama desenhar. Esse aqui ainda não se comunica, não interage, então a gente ainda não tem interesse pelo mundo. Parece que é muito difícil encontrar interesses para essa criança aqui. Ele só gosta de girar objetos. Esse aqui adora letras e textos e escrever. E esse aqui adora Roblox, jogos de videogame. São crianças diferentes e para cada uma delas eu vou precisar saber que tipo de atividade que eu vou conseguir usar baseado na motivação deles, porque cada um tem um interesse, certo? Então tudo isso é o que você descobre na avaliação inicial do teu paciente. Então não é mais sobre o autismo, ou sobre o TDAH, ou sobre o TOD, ou sobre transtorno de ansiedade generalizada. Não é sobre o diagnóstico em si, é sobre quem é aquela criança, o que ela gosta e o que está difícil para ela que eu posso ajudar. O teu olhar de terapeuta infantil vai morar nessa pergunta: qual é a demanda da criança? Porque os pais talvez te tragam uma demanda, mas você, terapeuta infantil, é psicólogo da criança. Você não está aqui para resolver o problema dos pais, você está aqui para olhar para o teu paciente e ver o que ele precisa. Se para os pais... ele faz uma coisa inadequada e você vê que aquilo não é inadequado, é só a forma dele de se regular, de se organizar, de se expressar, cabe a você educar os pais para entender sobre o seu paciente. Claro, é difícil a demanda dos pais, né? Eu entendo que eles cobram bastante, que a gente às vezes haja e faça coisas e encontre curas e coisas meio milagrosas assim. Mas cabe a gente fazer essa diferenciação do que é da criança e o que é do outro, o que incomoda os pais, porque talvez seja uma questão social deles, de não querer que o filho apresente estereotipias ou pareça autista em ambientes externos, e o que realmente é o que a criança precisa. Durante a avaliação inicial, você, psicólogo, vai acabar avaliando 4 áreas principais: comportamental, social, emocional e do desenvolvimento. Provavelmente essa criança está no seu consultório por causa de alguma dessas áreas, tá? E aí vai caber a você entender em qual dessas áreas a criança precisa de ajuda, quais dessas áreas existem déficits necessários que você vai poder ajudar estimulando e o que mais for necessário que essa criança te trouxer de demanda ou que você observar na interação com ela. E aí, com base nos resultados dessa avaliação, claro, você pode vir a fechar um diagnóstico, caso essa criança ainda não tenha, ou se ela já veio com o diagnóstico, você vai se certificar que realmente faz sentido o diagnóstico que ela trouxe lá no laudo e vai olhar para além do diagnóstico dela, encontrando as áreas que ela precisa de ajuda, tá? Feito isso, você vai para a tua atuação clínica, que vai ser trabalhar essas áreas ao longo do tempo. E por que é tão importante que essa avaliação inicial seja contínua, digamos assim, né?
Porque ao longo do processo de evolução do teu paciente, você precisa comparar com aquele paciente que chegou, né? Porque é assim que você vai ver, tipo, esta meta aqui evoluiu, conquistada, conseguimos. Essa meta aqui, nossa, ainda não conseguimos, temos que continuar trabalhando. Essa meta aqui, nossa, tá muito distante, vou ter que mudar alguma coisa, talvez tenha algum pré-requisito para essa meta que ainda não alcançamos, que eu preciso organizar. Então, por isso que eu falo dessa questão da avaliação contínua. Não é que toda semana você vai avaliar o teu paciente, mas provavelmente toda semana você vai ter que dar uma olhadinha nas metas para pensar nas atividades para organizar a tua sessão. E isso sim vai ser bem importante no teu processo. E é isso que vai guiar o teu plano terapêutico também. Acho legal lembrar que nesse processo de avaliação inicial você pode conversar com os outros terapeutas e o médico da criança, ir na escola fazer reunião ou observação do seu paciente, conversar com outros membros da família. Então, além do pai e da mãe, será que tem um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, uma madrinha, um avô que convive muito com essa criança e que vai ter um olhar diferente para você conhecer e te apresentar? Você tem o direito, como terapeuta, de pedir acesso a essas pessoas e esses profissionais do teu paciente, tá? E às vezes é muito legal a gente poder conversar com uma pessoa que não é o pai e a mãe da criança, porque eles vão ter um outro olhar daquele paciente e você vai juntando tudo isso no teu conhecimento de fulaninho, né? Digo que é um grande estudo de caso. Cada paciente que chega no teu consultório, você vai abrir uma pastinha lá. Claro, literalmente vai abrir uma pastinha no teu Google Drive ou no teu arquivo, vai, mas na tua cabeça também, é tipo pasta do fulaninho. Informação, 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 informação. E aí vem você, terapeuta, pega toda aquela informação, analisa, analisa, analisa. Hipótese diagnóstica, hipótese de ajuda, hipótese do plano terapêutico. Claro, primeiro é uma hipótese, até você começar a interagir com a criança e realmente observar na prática o que você achou que era uma hipótese clínica, né? E aí, na prática da interação com a criança, da sessão, você começa a se certificar mesmo que aqueles seus pensamentos fazem sentido ou não, né? Falar, não é bem isso. Eu achava que era isso, não é bem isso. Então, vou reavaliar, vou repensar, vou reorganizar. Essa é a nossa super habilidade como terapeutas infantis, de fazer essa avaliação, de testar ela na prática para ver se realmente o que foi pensado é o que está sendo observado. E com isso, vem a devolutiva para os pais para você apresentar o teu plano de trabalho. Eu tenho mais vídeos no canal que eu falo um pouco mais sobre processo de anamnese, processo de devolutiva, processo de estruturação da sessão. Então, se esse tema te interessa, dá uma buscadinha ali no meu canal que você vai ter mais vídeos que eu falo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!